Olá, queridos amigos e queridas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Horizonte Espírita, ao nosso estudo da obra Pensamento e Vida. Sejam todos acolhidos aqui por nós, por mim, pela Amália, aqueles que irão assistir em outro momento também, nosso abraço carinhoso a todos vocês. Querida Amália, olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, minha querida, seja bem-vinda também. E os amigos e amigas que estão já sintonizados conosco, todos sejam bem-vindos. E antes de iniciar, hoje é um tema maravilhoso que vai falar sobre vocação. Não é tão difícil, igual os anteriores, mas dá estudo muito bom para o dia de hoje. Então, antes de iniciarmos, eu convido a todos vocês para me acompanhar numa singela prece, uma oraçãozinha, pedindo ao nosso Pai a sua presença e a presença de Jesus. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo querido, estamos aqui mais uma vez para falar do vosso Evangelho e da doutrina espírita, trazendo para os nossos dias ensinamentos importantes. Eu peço, Jesus, que abençoe a cada ouvinte nosso e a nós também que falamos. Que assim seja. Assim seja. Hoje, como a Amália estava falando, nós vamos iniciar aqui o capítulo 16, né, do livro, que o título é Vocação. Então, em primeiro momento, quando procuramos no dicionário, né, o que significa a palavra vocação, nós vamos encontrar inclinação, habilidade, dom, talento, né, e isso nos remete, então, àquilo que a gente já nasce, não é? Com isso, já nasce com essa vocação, já nasce com esse talento, já nasce com esse dom. E Emmanuel fala isso para nós, já na primeira frase, a primeira frase do livro ele diz, a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Ou seja, nós realmente reencarnamos já com a vocação para determinada habilidade, né, determinada tarefa, determinada profissão, nós já trazemos conosco, né, essa vocação. E é a soma, obviamente, dos aprendizados das nossas outras vidas, né? Então, o que nós entendemos disso? Nós já atuamos dentro desse âmbito aí, qualquer que seja ele, né, nós já atuamos anteriormente, nós já aprendemos sobre determinado assunto anteriormente, então nós reencarnamos com essa vocação. Aí vamos ver o que Emmanuel continua dizendo para nós. Ele diz que é natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor do serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Ou seja, ele está falando para nós que, apesar de que nós regressamos com essa vocação para determinada tarefa, né, para determinado assunto, é claro que o mundo está em evolução, né? Nós temos a evolução do mundo, nós temos a evolução das tecnologias, da ciência, da medicina, de tudo. Então, é claro que lá, vamos supor, no século XIX, meados do século XIX, 1800, né, idos de 1850, é claro que não existiam as tecnologias que existem hoje. Então, vamos pensar assim, uma pessoa, um espírito, que lá na década, né, em 1850, nesse meados aí do século XIX, ele trabalhava como agricultor. Então, ele tinha um exato conhecimento da terra, de como arar a terra, de como tornar aquela terra, aquela gleba ali produtiva, né, de semear, do cuidado com o plantio, da colheita, o momento certo, tudo certinho. Ele tinha aquele conhecimento perfeito. Ele reencarna agora no nosso século aqui, e vai ter essa vocação,
né, de continuar trabalhando a Terra. Só que, é claro, hoje está diferente de como era lá em 1850. Né? Então, ele tem aqui tecnologias, maquinários, tudo que ele vai ter, obviamente, que se familiarizar com tudo isso, apesar dele ter essa vocação. Então, é a evolução nossa junto com a evolução das coisas do mundo, né, que fazem parte aí da nossa vivência. Mas, aí Emmanuel vem dizendo que, comumente, retornamos no berço, retomamos, melhor dizendo, no berço, a senda que já perlustramos, ou seja, que já examinamos minuciosamente, é essa vocação que ele está falando, aquilo que já é de nosso conhecimento. Então, comumente, retomamos no berço a senda disso aí, que é o nosso conhecimento, seja para a continuação de uma obra que não conseguimos finalizar, que está inacabada e é obra nossa, né? Seja para corrigir nossos próprios caminhos. Ou seja, quando nós temos aquela obra da nossa vocação e que nós desvirtuamos dentro daquilo que era vamos dizer assim, o prognóstico, dentro daquilo que era uma nossa oportunidade de trabalho. Então, aqui a gente compreende muito bem que todos nós temos as nossas tarefas a cumprir. E essas tarefas, elas podem ser com aquilo que nós já havíamos feito em outras experiências, então já trazemos essa vocação para essa tarefa, para essa atividade, para esse setor, né? Ou também pode ser algo que nós temos que realizar agora. Por isso que Emmanuel sempre deixa claro para nós, quando ele fala assim, comumente, normalmente, né? Na maioria das vezes, ele é cuidadoso em utilizar esse termo, porque o que ele quer dizer com isso? Que não é uma regra que 100% estará acontecendo desta forma. Então, ele diz, comumente, é muito comum que a gente renasça com essa nossa vocação que nós vamos utilizar agora, né? Mas pode acontecer, por necessidade nossa, né, de trabalho, que essa nossa vocação fique ali guardadinha nessa experiência, para que a gente faça, busque, percorra aí outro caminho. Então, isso vai de acordo com a necessidade de cada um. Por isso, ele é muito cuidadoso nessas palavras que ele utiliza, né? A gente observa, sempre ele está falando que é na maioria das vezes, em quase em todos os casos, comumente, né? Então, ele vai deixando para que a gente compreenda que existe ali, que pode existir diferenças em relação a cada necessidade, mas é o que normalmente acontece. Ou seja, então nós temos as nossas tarefas e muitas vezes nós não a cumprimos naquela oportunidade reencarnatória. Nós retornamos, nós regressamos com esses dons, essa vocação, que são talentos, que depois a Amália vai comentar mais, né, com a gente sobre isso, nós regressamos com isso, porque nós já estávamos ali habituados àquilo tudo, né, já era de nosso conhecimento. E às vezes a gente faz o que deve ser feito, muitas vezes a gente não faz o que deve ser feito. E fica essa obra por terminar. Fica essa obra aí pela metade. Então, ou a gente retorna com essa necessidade de finalizar aquilo, ou também, às vezes, né, muitas vezes, nós temos aquela vocação, e dentro daquela vocação, que é nossa, não importa qual seja, né, a nossa tarefa, a nossa profissão, aquilo que a gente vem trazendo de conhecimento, a gente atua de uma forma equivocada. Então, o que vai acontecer? Nós vamos, ou a gente se desvia desse caminho, ou a gente utiliza essa vocação não para o uso correto. Né? O uso correto é tudo que a gente faz para o nosso uso correto, mesmo dentro da lei de Deus, não é pensando só em nós, egoisticamente. É sempre, né, em auxílio, é sempre se utilizando dessa comunhão, né, que nós vivemos, dessa associação, desse viver em conjunto, de auxílio uns aos outros. Mas às vezes, muitas vezes, nós não fazemos desse jeito, né? Então, Emmanuel deixa bem claro para nós, podemos renascer com essa vocação e continuar a obra, ou ajustar a obra que foi feita errada, né? Ou então ela fica latente ali naquela reencarnação, porque não é o objetivo do agora,
mas em algum momento ela retorna para que a gente finalize ou faça da maneira correta. Aí ele vem dizendo para nós que, de qualquer modo, ou seja, para finalizar a obra que não foi cumprida, ou seja, para corrigir, porque desvirtuamos esta obra, então, de qualquer modo, o título profissional, né, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Então, nos capítulos anteriores, Emmanuel fala para nós que a gente traz os reflexos das vidas passadas, né? Reflete tudo isso que nós fizemos na nossa vida de agora. Então, de qualquer modo, ele diz, essa vocação, que é essa habilidade, esse talento, esse dom, nós retornamos, né, quando devemos usar nesta oportunidade, e ele é como uma carta de crédito. Aí eu vou relembrar, né, para quem não lembra, o que é uma carta de crédito. Aqui para o nosso mundo terreno, carta de crédito, ela é um documento financeiro, em que é entregue ao consorciado que foi contemplado, né, para que ele ou adquira o bem ou utilize do serviço desse consórcio. Então, o que é que Deus nos oferece essa carta de crédito? Deus está nos oferecendo essa oportunidade, né? Então, Ele está dando para nós esse crédito, para que a gente realize o nosso trabalho diante desse crédito que recebemos. Né? Então, ele faz essa comparação desse talento, dessa vocação, com uma carta de crédito. Né? Então, como nós podemos observar como a lei natural, que é a lei divina, ela é realmente misericordiosa e justa. Porque Deus nos oferece essa carta, né, entre aspas, carta de crédito, ele nos oferece essas oportunidades de trabalho que é para o nosso bem, porque ela é sempre voltada para o nosso bem, dentro daquilo que a gente já conquistou. Olha que interessante. Dentro de um conhecimento da vocação que a gente já tem. Ou seja, até para aliviar o nosso esforço, não é, Amália? Até para diminuir o nosso esforço. Sim. Então, nós temos tudo a nosso favor. A lei trabalha a nosso favor. Então, essa vocação que nós recebemos, que Emmanuel compara como uma carta de crédito, é para o nosso benefício. Então, nós temos essas oportunidades de utilizarmos daquilo que já faz parte de nós, aliviando, minimizando o nosso trabalho, para que a gente possa, com mais facilidade, decidir corretamente, ou finalizando esta obra através da vocação, ou então ajustando, né, aquele caminho que nós percorremos errado dentro dessa vocação. Como é bom, né, a gente reconhecer essa justiça divina e essa bondade divina, né, que sempre nos traz as oportunidades que facilitam a nossa vida. Às vezes nós não compreendemos assim, mas eles facilitam, né, a nossa vida. Né, Amália? Agora fala um pouquinho aí para nós sobre esses talentos, Sim. né, que Emmanuel nos traz. Quando você fala dessa carta de crédito, muito bem, é, nós conquistamos essa carta de crédito que Deus nos envia através dos estudos que nós realizamos aqui na Terra, da especialização que nós queremos seguir, como ele fala do título profissional, que eu vou falar desses títulos profissionais agora. A gente estuda, Deus nos dá, assim, a bênção de a gente ir adiante com os conhecimentos, justamente para obter essa carta de crédito que Patrícia falou. A gente vai em busca daquilo que está dentro da nossa vocação, né, Patrícia? E nesses títulos profissionais que ele vai citar agora, o administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, de que se valeu o divino mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade divina. Basta lembrar que nós não temos nada, nada é nosso. Tudo que nós temos é um empréstimo de Deus, até o corpo que nos veste.
que o corpo veste o espírito, né? E tá, até esse corpo é um empréstimo, e nós vamos ter que dar conta dele também, que nós já vimos aí nas lições passadas. Agora, ele fala da parábola, que Jesus falava muito por parábolas. Mas o que é parábola? Parábola é uma historinha curta, sempre com um fundo moral. E de acordo com a região, com as pessoas que vivem ali, os costumes, os usos, ele fazia as suas parábolas. E essa dos talentos ficou inesquecível, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, vai falar dessa parábola. O item 6 fala todinha a parábola. E eu vou contar mais ou menos essa parábola para vocês com as minhas palavras, viu? Então, diz que havia, isso está em Mateus, para quem gosta de folhear a Bíblia, o Novo Testamento, está em Mateus 25, 14 a 30. Havia um senhor muito rico e ele teria que fazer uma viagem para fora do seu país. E ele chama, então, 3 dos seus servos, que talvez ele mais confiasse, para lhe deixar guardadinho ali os seus bens, que eram os talentos. Os talentos eram uma moeda vigente daquela época de Jesus. E ela tinha um peso muito forte, muito mais do que os denários que o Evangelho nos fala. Então, ele chama o primeiro servo e lhe dá 5 talentos. Devia ser uma fortuna hoje, viu? Ao segundo servo, ele dá 2 talentos. E ao terceiro, ele dá 1 talento. E o Evangelho fala que ele deu esses talentos conforme a capacidade de cada um daqueles servos. Bem, esse senhor foi fazer a sua viagem, né? E ele voltou. É claro, ele voltou e eles tinham que prestar contas. O que fizeram com esses talentos? O primeiro servo que recebeu 5 se apresentou a ele e disse-lhe: Senhor, aqui estão os seus 5 talentos e eu negociei e ganhei mais 5. Então, não era 5 mais, eram 10. Toma, né? O segundo servo, a mesma coisa. Senhor, o senhor me deu 2 talentos, eu negociei e ganhei outros 2. Então, já era 4. E o terceiro lhe disse o seguinte, gente. Aí nós vamos meditar nessas palavras, viu? Senhor, sei que és um homem duro e que colhes aonde não plantaste e que ajuntas aonde não espalhastes. Como eu o temia, escondi o vosso talento na terra e aqui tens o que é teu. O senhor, ouvindo isso, ficou irado, ficou bravo demais. Por quê? O que ele disse para esse servo? Medite nessas palavras. Servo mau e preguiçoso, se sabeis que colho onde não plantei e que ajunto onde não espalhei, devias ter colocado esse talento com os banqueiros, para que quando eu viesse, eu recobrasse esse talento com os juros. Aí ele diz, isso que vai servir para todos nós. Ele ordenou aos outros servos que lhe tirasse o talento e desse aquele que tinha feito 10 já, né? Porque tinha ganhado 5. E diz a esse servo, porque a qualquer que tiver, será dado, é umas palavras complicadas, viu? E terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Bem, na minha juventude, né, não sabendo muito dos propósitos das parábolas de Jesus, eu achava o cúmulo, como é que Deus vai tirar do que não tem? Como que ele vai fazer isso? Eu ainda não tinha conhecimento da lei de retorno, né, que o espírita fala, mas como? Deus não é cruel desse jeito, como é que vai tirar de quem não tem? Mas aí, com o tempo, aprendendo com a doutrina espírita, aquele que tem é aquele que Deus dá, concede os seus talentos, concede as suas benesses, e ele frutifica cada vez mais.
Mas Deus também concede ao preguiçoso. Só que o preguiçoso não faz nada. Ele mesmo acaba com tudo e não tem rendimento nenhum. Então, esse no que vai receber? Não vai receber nada, até o pouco que ele tem, ele não faz conta de progredir, ele não faz conta de trabalhar aquilo, ele não pensa, só pensa em si, talvez não pense no outro. Então, esse vai ficar sem nada. Aí eu fui entender essa parábola, o modo que era, que é a lei da ação e reação, é a lei do plantar e colher, que deixa bem claro isso na parábola. E o que ele fala? As palavras finais dessa parábola: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso todo mundo sabe, porque aquele que não cumpriu a lei, aquele que não fez o que Deus queria que ele fizesse, vai pagar muitos talentos, muito tributo por isso. Então, aí o cuidado de examinarmos, minha gente, o que Deus deu para você e você não está usando. Não só bens materiais, não, viu? Não é isso só, não. São os bens intelectuais também. Bem, a nossa inteligência, né? Continuando, e ele dá a explicação, Emmanuel fala: cada espírito recebe do plano em que se encontra certa cota de recursos para honrar a obra divina, engrandecê-la. Quer dizer, todos nós, né, que estamos aqui na Terra, alguma coisa de bom Deus vai dar. Para uns vai dar muito, para outros vai dar menos, que vai dar de acordo, como a parábola diz, com a nossa capacidade. Bem, e quando a gente vê isso que o Emmanuel fala, essa cota de recurso, aquela parcela, aquela parte de benesses, de empréstimos que Deus nos dá, mas como que para honrar a obra divina? Como que nós vamos honrar a obra divina? É usando só a nosso favor? Não. Deus nos dá para que a gente use para nós, sim, mas também pense nos outros filhos deles, desvalidos, que ainda está lá na fase de um talento só, de esconder o talento e não vai saber como administrá-lo. Então, nós podemos engrandecer a obra de Deus, sim, fazendo bom uso desses empréstimos que Deus nos dá. E ele, continuando, diz o seguinte: acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor. Olha só, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no alocado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Então, ele fala que na maioria das vezes, pessoal, nós nos apossamos ilegalmente desses bens que Deus nos dá, desses favores que Ele nos concede, usando-os apenas para satisfazer as nossas paixões desequilibradas. Quer dizer, em objetivos insensatos, como ele diz. E nós nos antepomos, nós antecedemos ao nosso próprio Criador. Porque você acha que Deus te deu, eu sou merecedor, se Deus me deu tudo isso é porque eu mereço. Se Deus não deu para o outro, porque ele não merece. Então vamos aproveitar, vamos usar à vontade, vamos beber, vamos sair, vamos viajar, vamos comprar joias finas, vamos fazer tudo de bom para mim. Não é isso, não. Alocado propósito. Você está determinando para você aquilo que você põe e é na conta de Deus. Mas Deus não quer isso, não. Deus quer que você auxilie aqueles filhos dele, seu irmão, que são menos favorecidos. Ele não está impedindo você de usar esses empréstimos em seu benefício. Não. Mas ele está pedindo, não sejam egoístas. Não sejam egoístas.
pode usar, pode ter o seu conforto, mas cuide do outro que não tem. Bem, daí, continua ele, a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. Bom, nós vamos ficar aqui na Terra até um certo tempo, não para sempre. Um dia nós vamos voltar à pátria espiritual. E nós vamos colher, lá no livro da nossa contabilidade espiritual, vamos ver os reflexos que nós vamos colher do uso dos empréstimos de Deus para nós. Se foram bons, maravilha, maravilha. E se não foram? Aí vai dar a vergonha, o constrangimento, porque você vai ver, você prometeu tanta coisa que faria aqui na Terra e não fez nem um terço daquilo que você deveria ter feito. Então, aí você vai ter que voltar novamente ao corpo físico, como ele diz aqui, principiando esse recomeço, mas com muita dificuldade. Se na encarnação anterior foi fácil você ter inteligência, ter bens, agora a vida vai ser muito difícil. Você vai ter que começar tudo de novo, com muitos obstáculos, para resolver aquilo que você já deveria ter resolvido na outra vida. E isso aqui é uma coisa certa que ele disse, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. E eu posso dizer a vocês o seguinte: a reencarnação é uma matemática com valores exatos mesmo, exatos, onde 2 mais 2 são 4, e não 5. Não é, Pátia? Sim, valores exatos, né? Não tem erro, né, Amália? Não tem erro, não tem injustiça, né? Não tem. Tudo muito certinho dentro da lei de Deus, tudo muito certinho dentro dessa lei. Bom, agora eu vou ler para vocês, é um parágrafo, que ele é um parágrafo grande, e eu vou ler todo esse parágrafo em primeiro momento. Porque Emmanuel está nos falando justamente o que ele trouxe agora, que a Amália comentou conosco, falando dessa apropriação indébita, desse usar, né, desse talento de forma equivocada, e aí os reflexos que nós trazemos junto com as consequências nas nossas próximas reencarnações. Então, ele vai dando exemplos para nós. Por isso, eu vou ler inteiro, que são alguns exemplos, e aí a gente comenta um pouquinho. Então, ele diz assim: e como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal, então está falando da outra reencarnação, né? Voltar ao mesmo tribunal onde exercer as suas luzidas funções, ou seja, as suas pomposas funções de juiz, mas agora com as lágrimas de réu, condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs ao outro, noutro tempo, né, as suas vítimas indefesas. Outro exemplo: o médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espezinhou, como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu, né, os seus trabalhadores ali, para os serviços do campo, vem de novo a gleba que explorou com vileza de sentimentos, agora na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros, né?
Artistas eméritos, que transformaram a inteligência em trilho de acesso e desregramentos inconfessáveis, não é? Reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, do palco, debaixo de inibições, debaixo de uma timidez, por muito tempo, insolúveis, sem soluções. A feição de habilidosos trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, ou seja, ao desperdício, com o esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram, né, aos lares que ofenderam, na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. Então, Emmanuel trouxe aqui para nós, falei que era um parágrafo um pouquinho longo, né? Mas ele trouxe aqui para nós alguns exemplos dessas condutas, desse uso da vocação, desse talento, desse dom, e dos reflexos que esse uso trouxe, né? Então, ele traz alguns exemplos. Aí, o que a gente começa a pensar disso tudo? Pensando nessa lei de Deus, que é justa e misericordiosa. Quando nós fazemos ao outro, então, nada mais justo do que a gente sofra aquilo que impôs a um irmão nosso. Porque nós temos que sentir em nós, né, para termos empatia àquele irmão que nós fizemos sofrer, nós temos que sentir aquilo que nós fizemos aquele irmão sofrer. Mas a lei de Deus, embora a Amália tenha falado que Emmanuel nos disse, ela é exata, a reencarnação, 2 e 2 são 4, né, e ninguém muda isso, mas a lei de Deus, ela atua de uma forma tão abrangente que vai trabalhando todas as nossas características e as nossas necessidades dentro, não de uma regra que se torna inflexível. Não, porque Emmanuel já falou isso para nós. Quando ele fala ali comumente, então ele já vai trazendo essa afirmação de que não é aquela regra inflexível, só que a justiça ela vai acontecer, e a cada um será dado segundo suas obras, como Jesus falou, né? Então, o que nós podemos entender desses exemplos que Emmanuel trouxe para nós? Primeira coisa é que toda a atitude que essas pessoas com essas vocações que ele falou aqui, né, do médico, da mãe, do agricultor que tinha ali seus servidores ali, as pessoas que ele tinha como trabalhando para ele, né, do juiz, toda essa queda, vamos dizer assim, desses espíritos no uso das suas vocações, foi relacionado a como ele conviveu e como ele atuou dentro dessa sua vocação em relação ao outro. Isso Emmanuel deixou muito claro em todas essas exemplificações. Então, como nós usamos esses nossos talentos que recebemos e que conquistamos de conhecimento e que recebemos da lei divina, né? Como que nós usamos em relação aos outros? Porque tudo que nós temos como empréstimo divino é para atuarmos com aqueles que estão convivendo conosco, com aqueles que estão aqui compartilhando esta reencarnação, tanto na intimidade quanto não na intimidade, mas que a gente encontra no nosso dia a dia, na nossa vida, em algum momento da vida, em alguma fase da vida, em algum local. Então, tudo que nós temos como vocação e talento é para que a gente utilize para o outro. Olha que interessante. Então, se nós temos ali, recebemos um talento, né, que é de nos, como fala, através do nosso trabalho, nossa profissão, de conseguirmos juntar, amealhar um recurso financeiro muito bom, não é para o nosso deleite apenas, não é para a nossa satisfação pessoal. Foi do nosso trabalho, foi do nosso conhecimento, mas não podemos esquecer que isso é empréstimo divino, e é talento ofertado para nós, que Deus nos oferta.
Então, não é para o nosso deleite, é para que a gente perceba que dentro desses recursos abundantes financeiros, nós temos condições de auxiliar muitas pessoas. Nós temos condições de auxiliar muitas entidades, associações, para que chegue naquelas pessoas que verdadeiramente necessitam. Então, é um recurso, é uma vocação. Nós tivemos vocação de ganhar dinheiro, né? Como que a gente faz? Mas não é só para nós, não. Né? Não é só para nós. O médico que tem essa vocação, que estuda para isso, que se torna o médico, ele tem essa vocação de curar, ou de tentar curar, ou de dar o alento àquele que está necessitando, que chega lá frágil, doente. Então, ele tem esse amor que ele tem que oferecer ao outro através da vocação do conhecimento dele. Então, não é só a ciência, a medicina em si, não é só o tratamento em si, é o amor despendido ao outro, é a compaixão, é a empatia, é entender o sofrimento que o outro está passando, é muito além apenas do receituário e do diagnóstico, né? O juiz que não falou para nós, então ele tem que fazer ali o trabalho dele de julgamento, como ele diz para nós, sem a crueldade, não é? Realmente realizando a justiça. Tudo isso Emmanuel nos traz. A mãe que deixou ali o seu lar, né, pelo vício, ou pelo descuido, né, que ele fala para nós, então hoje retorna e tem ali seus filhos que ela ama, mas ela não é reconhecida pelos seus filhos. Ela não tem de volta aquele amor que ela queria ter. Olha que interessante isso. Mesma coisa com o juiz, mesma coisa com esse agricultor, que é o empresário, aquela pessoa que detém ali muitos trabalhadores, né, sob sua responsabilidade, de mando e de desmando. Então, esses reflexos que nós trazemos e que nos acomete é a justiça divina. E a justiça divina, ela vai nos pôr dentro daquele ambiente, daquela situação que nós temos que passar para reconhecer as nossas deficiências e para trabalharmos as nossas deficiências. Então, quando Emmanuel diz para nós assim, em outra ocasião, né, ele diz para nós que não há vítimas neste mundo, nós temos que compreender o que é que ele está querendo dizer para nós. Porque nós podemos dizer, mas como não há vítimas? Não é? Muita gente está sofrendo aí, não deveria sofrer, mas não deveria sofrer sob os olhos de quem? Nosso? Da matéria? Esses olhos aqui acabunhados, né, dentro desse limite que nós temos aqui do nosso entendimento, mas não é o nosso olhar que vale, é o olhar divino, é o olhar, entre aspas, né, o olhar da lei divina. Esse olhar que vai trazer a justiça que nós ainda não estamos compreendendo em muitos momentos, às vezes em parcos momentos, alguns de nós. Mas em muitos momentos nós não compreendemos e achamos que é injustiça divina e nos revoltamos. E ao outro em relação a nós mesmos. O que não deveríamos fazer, porque não existe vítima, quer dizer, ele diz não existe vítima, existe cúmplices. Por quê? Porque nós atuamos de uma forma que geramos esses reflexos que hoje temos que sentir, para que a nossa compaixão se transforme, né? Para que o nosso rancor se transforme em amor, para que a gente tenha empatia do sofrimento do outro, que nós causamos. E hoje nós estamos passando esse sofrimento. Então, meus amigos, não existe injustiça nem erro nessa lei divina. Aí também ele fala dos artistas, né? Nós sabemos que os artistas, e aqui a arte em geral, né, todos os tipos de arte, é para ser trazido para nós, por esses artistas, né, trazendo para nós o quê? A beleza, trazendo para nós a harmonia, né, trazendo a educação também, o conhecimento, mas, sobretudo, também trazendo para nós esperança, paz, alento. A arte tem que nos trazer isso, né, sendo quando a gente lê um texto, quando a gente vê uma obra, quando a gente escuta uma música, assiste a uma peça de teatro, né, ela deve trazer
para nós um alento, uma alegria daquele momento, mas fazer sempre uma reflexão importante, né? Que a gente tem essa reflexão importante. Aí ele fala, então, que esses artistas, né, que antes eram eméritos e tinham fama, e tinham o quê? A vocação para levar tudo isso às pessoas que o assistiam, ou liam, né, ou ouviam sua obra, e não fizeram, né, seguiram para o vício, seguiram para o desregramento, ou seja, levaram pessoas com eles naquela infelicidade, naquela desesperança, né, naquela obra, qualquer que seja, que não trouxe alento, trouxe tristeza, que trouxe uma forma de olhar equivocado para a vida. E isso é muito sério. E hoje eles dizem, então eles estão ali, continuando na arte, mas estão apenas ali em segundo plano, sem a notoriedade, porque eles não trabalharam a sua vocação, né? Como todos os outros aqui, exemplos que Emmanuel trouxe para nós. Mas eu deixei essa arte por final, né? Desse exemplo, porque olha só que interessante, nós temos o escritor, né, que é alemão, não sei se vou falar a pronúncia correta, que é um pouquinho difícil, mas é o Johann Wolfgang von Goethe. É o Goethe, né? Eu acho que é assim que fala, não sei. Mas tudo bem, vocês sabem de que eu estou falando, com certeza. Ele escreveu, né, publicou em 1744, uma obra intitulada Os Sofrimentos do Jovem Werther. E nessa obra, Os Sofrimentos do Jovem Werther, de uma paixão não correspondida e tal, no final ele se suicida. Ele trouxe desalento, né? Ele dissipou isso daí, e nós sabemos pela história que muitas pessoas, ao lerem, né, este livro, o que ocasionou? Também tiveram a mesma atitude. E esse espírito, o Goethe, né, esse espírito na espiritualidade, após o seu desencarne, se mostra extremamente arrependido, porque ele tinha ali a chance, ele tinha o dom, a vocação da letra, da literatura, da escrita, ele podia ter levado alento a tantas pessoas, né, ele podia ter levado a esperança para tantas pessoas, mas foi o contrário. Então, aqui na Revista Espírita, na edição de junho de 1859, existe, então, um diálogo entre ele e Allan Kardec, ele já desencarnado, né? E Allan Kardec, ele falando do arrependimento que ele tem. Eu não vou trazer todo o diálogo aqui, que é grande e tal, mas quem quiser, é muito interessante, na Revista Espírita, edição de junho de 1859. E traz esse diálogo dele se mostrando inteiramente arrependido, porque ele não utilizou daquilo que ele sabia melhor fazer, que era a escrita, para levar algo de bom à pessoa. Pelo contrário, ele teve consequências desastrosas. Ele diz desse termo: as consequências foram desastrosas da minha arte, da minha literatura. Então, ele se sente, obviamente, culpado por todos aqueles outros que seguiram, né, o seu personagem principal ali, que era o Werther. Olha como é importante a gente trabalhar a nossa vocação, né? E se a nossa vocação for uma vocação que não seja tão abrangente, que não seja aquela com notoriedade, que vai atingir tantas pessoas, não importa. Todos nós temos os nossos talentos, todos nós temos aquilo que é a oportunidade da gente trabalhar, que Deus nos oferece, para que a gente faça o melhor para todos que estão à nossa volta. Que seja apenas a condição de ouvir, que seja apenas a condição de dar atenção àquele que está sofrendo, de acolher, né, de ter uma palavra boa, de esperança, não importa, que seja o nosso talento, ele é importante. E ele vai fazer diferença em nós, na nossa vida, e naqueles que estão à nossa volta, conforme utilizarmos dessas vocações. Então, o que é importante é a gente entender, dentro disso tudo, para finalizar, que essa lei de Deus, ela observa com justiça todas as nossas necessidades e os nossos feitos, né, e nos dá aquilo que a gente pode carregar, né, aquele peso do ombro que a gente tem condições de carregar. Ele não vai pedir além de nós.
além do que aquilo que ele já sabe, que não, agora essa pessoa, esse espírito pode realizar esse aprendizado. Este outro ainda está demais para ele. Vamos esperar gradativamente, né, que não dá saltos, ele fazer esse aprendizado bem feito, aí depois ele dá um pulo a mais, e a lei vai levar para ele esse outro aprendizado. Então, dentro desses exemplos que Emmanuel trouxe para nós não podemos entender como olho por olho, dente por dente. Nós não podemos entender a lei de Deus assim. A lei de Deus nos traz aquilo que é reflexo do que fazemos. Nós construímos isso para nós. E a lei de Deus, a lei divina, a lei natural, ela vai seguir, obviamente, o seu propósito, a sua orientação, a sua forma de agir, porque nós estamos inseridos nela. Mas nós criamos tudo isso para nós. E não podemos esquecer que não existe um espírito que reencarne com o objetivo, com a tarefa, com a vocação de ser algoz do outro, de ser aquele que vai fazer o outro sofrer, de ser aquele que tem a função de maltratar um outro semelhante. Não existe. Nós estamos aqui e reencarnamos para o bem, realizar o bem, a solidariedade, a caridade, a compreensão. Só que nós somos imperfeitos e seremos ainda por um bom tempo. Então, realizamos o mal, ainda realizamos o mal, em variadas intensidades, cada um de nós. Então, Deus se utiliza do nosso mal que ainda realizamos, dos enganos que ainda cometemos, das falhas que ainda temos, para que a gente possa auxiliar o outro. Então, a gente tem que entender essa justiça divina. Então, o Criador, diz Emmanuel, o André Luiz, o Criador utiliza o ser humano como instrumento da sua providência na Terra. Porque ele sabe que nós vamos errar, porque nós ainda erramos. Então, nada mais justo do que utilizar o nosso próprio erro para auxiliar o outro. Temos que pensar, temos que conhecer, temos que refletir nessa justiça divina, para não sentirmos revoltados, nem injustiçados, pelo contrário, sempre amados pelo nosso Pai, não é, amada? Sim. Emmanuel agora vai falar dessas pessoinhas, Patrícia, que você falou aí, viu? Ele diz assim, e comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos por onde passem. Todo esse pessoal que a Patrícia falou, Emmanuel diz que geralmente, né, comumente pode ser a palavra geralmente, quando essas pessoas retornam ao corpo físico, é muito comum mesmo que vão ter que aturar, veja bem, preterição, desprezo e hostilidade, aquela rejeição hostil, embaraços e desgostos, constrangimentos, vergonha, desilusões por onde quer que passem. Experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas. Eles têm pensamentos maravilhosos, eles têm inteligência para muita coisa, porque já vivenciaram muita coisa, eles têm aquele desejo de fazer alguma coisa grandiosa e se veem frustrados. Por quê? Fracassados, aflitos, porque ninguém acredita nele. As portas que ele bate não se abrem. E, recentemente, no atendimento fraterno, eu atendi uma pessoa assim, que nada dá certo na vida dele, apesar de ser uma pessoa extremamente culta, inteligente, e nada dá certo, nada. Aí eu posso encaixar essa pessoa nesse parágrafo do Emmanuel aqui. Frustrado, amargo, tem vontade de realizar uma coisa de grande vulto e não sai do lugar.
Ou às vezes começa e não vai adiante. Já fale aquele projeto, já fale há pouco tempo depois. Quer dizer, porquanto é a lei que venhamos a colher os reflexos das nossas próprias ações. Patrícia falou bem dos nossos amigos aí atrás, que não utilizaram os seus títulos profissionais, a sua capacidade profissional que lhe foi dada para auxiliar, para usar para o bem, e não fizeram nada disso. Então, ele diz o seguinte, que esses reflexos é da lei de causa, né, Patrícia, e efeito, da lei de retorno que nós falamos, do planta-colhe. Mas eles Sim. também têm por conta de si mesmos implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia. Pois tudo que ele gostaria de fazer hoje, ele destruiu no outro. Ele implantou no outro. Às vezes o outro foi pedir-lhe um emprego, ele não deu um voto de confiança. Ele abusou assim das forças físicas dos seus subordinados, principalmente que eu que venho do meio agrícola, antigamente aqueles patrões, aqueles empregadores, como abusavam daquelas pessoas necessitadas. Eles trabalhavam até a exaustão, gente. Até a exaustão, isso é abuso das forças físicas de um ser humano. Quer dizer, hoje, ele às vezes tem um pedaço de terra e não acha quem queira trabalhar para ele. Não usou os talentos que Deus deu da forma que Deus queria que ele usasse. Então, o que ele tem que fazer hoje? Retificar em si mesmo, como ele diz, em nós mesmos, o manancial da emoção e da ideia. O que é retificar, gente? Retificar é restaurar, né? Restaurar em nós mesmos, vamos se colocar no lugar desses empregadores, né? Restaurar em nós mesmos essa fonte, essa origem dessas emoções, dessas ideias que você não valorizou, nem em você e nem no outro. E como ele diz, para que a gente possa, hoje, refazendo tudo que nós fizemos de errado lá no passado, restaurando, como ele diz, as nossas ideias, aplicá-las no bem, não explorar o seu subalterno, vamos dizer assim, ter o cuidado dos filhos, como a Paty falou da mãe, aquelas mães insanas que só pensam na sua vaidade, na sua beleza. Eu sempre não canso, aliás, de falar isso. Terceirizam o cuidado dos seus filhos. Muitas nem amamentam para conservar a beleza. O que ela está fazendo desse tesouro de ser mãe que Deus lhe deu? Aquele empregador que explora o seu trabalhador, né? O empregador que explora as pessoas. Então, o que vai acontecer? Vão nascer de novo com tantos favores? Não vão, gente, não vão. Vão ser envergonhados, frustrados, nada dá certo, até o dia que Deus achar que está bom. Porque por mais que ele tente, e não tem aquela preguiça de antes, como o talento, do talento. Por mais que ele tente, ele não consegue sair do lugar. Mas tudo tem um tempo certo para isso. Vai que um dia Deus fala, bom, hoje você já venceu o seu karma, a partir de hoje você vai conseguir o seu emprego e ganhar sua vida honestamente. Isso. Nós não podemos, como dissemos lá atrás, antecipar os desígnios de Deus. E você que está passando por isso, tenha consciência de não culpar a Deus. Culpar a você mesmo, que plantou tanta semente ruim, que a sua colheita está vindo aí dessa maneira farturosa, né? Farturosa, porque sofrimento, a gente sabe que
É duro suportar sofrimento, é duro vencer. Alegria vai no instantinho, mas sofrimento não. Aí ele termina dizendo, Patrícia, para que nos ajustemos à corrente do bem, nós nascemos para o bem. Eu vou cansar de falar isso aqui, Patrícia vai cansar de falar isso, Emmanuel vai cansar de falar isso. Nós nascemos para o bem. O mal é o atalho que nós tomamos, que só nos traz um caminho espinhoso. Então, quando você sai desse caminho espinhoso, você vai se ajustar novamente à corrente do bem. E ele encerra dizendo uma coisa tão linda, gente. Deus, que parte de Deus, essa corrente do bem, e percorre todo o universo. Olha que coisa linda! E vai voltar novamente para Deus, que é a nossa fonte inesgotável de tudo que nós temos e do que nós somos. Lembre-se, Deus é pensamento. O pensamento originário de Deus sempre será o amor, sempre será o bem. Vai percorrer a todos nós. Onde ele encontrar guarida, nós vamos ficar acrescidos dessas benesses. Mas ele vai percorrendo, percorrendo, até chegar novamente em Deus. E ele sempre distribuindo, sem cessar, esse bem para todos nós. Quanto à questão dos trabalhadores, eu tenho uma questão do Livro dos Espíritos, Patrícia, que fala sobre essa questão da exploração do trabalhador, tá? É a lei do trabalho, do Livro dos Espíritos, a questão 684. Para quem tem o Livro dos Espíritos, pode consultar aí. Porque os espíritos superiores dizem o seguinte a Kardec: aqueles que abusam da sua autoridade para impor aos seus subordinados o excesso de trabalho é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Quer dizer, a compaixão, a misericórdia fazem muito bem a todos nós. Eu vou encerrar aqui a minha parte hoje, desejando a todos vocês uma boa semana maravilhosa, usando bem os talentos que Deus te deu. Procure em você. É o talento de ser mãe? Maravilhoso. O talento de fazer um arroz com feijão? Digno demais. É o talento de dirigir uma empresa? Maravilhoso. É o talento de cuidar, salvar vidas? Muito mais. Então, a gente sabe que cada um tem o seu talento, tem a sua parte, a sua cota, né, como ele diz aqui, e tem a sua missão aqui na Terra, por menorzinha que seja. Faça, mas faça com gosto, faça de verdade e com boa vontade. Eu quero me despedir de todos e espero vocês, tá? Para a próxima semana estarmos todos juntos novamente, eu e Patrícia. Não é, Pati? Isso aí, Amália, isso mesmo. Então, nós agradecemos, né, Amália, obrigada por sua presença sempre aqui, tão importante para nós. Nós agradecemos também todos que estão aqui conosco, que vão assistir em outro momento, e aguardamos todos na próxima terça-feira, às 19 horas, pelo canal Horizonte Espírita. Vamos dar prosseguimento a essa obra maravilhosa que nos ensina tanto, né? Obra de Emmanuel, Pensamento e Vida. Então, obrigada a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro.